Então, boa tarde pessoal, de novo aqui com vocês. Hoje aqui com mais um assunto interessante, né? Que é vazamentos. Então, eu queria que vocês se apresentassem primeiro. Primeiro aqui apresentar meu colega Cleberson, da Conexão Administradora. Começar pelo senhor. Apresentar o nome, a profissão. Bom, meu nome é Cláudio Rocha. Né? Rocha, fundador da empresa, que a gente começou a empresa há 3 anos atrás, então começou com um trabalhinho de marido de aluguel. 3 anos? Há 3 anos. Né? Então, 3 anos que a gente começou, eu comecei sozinho na empresa, depois começou a ter alguns sócios da própria família, é uma empresa familiar, né? Então, hoje a gente já tem uma gama bastante grande de parceiros que trabalham com a gente, não é só mais eu, né? Então, tem aqui junto o Rafael, que é um dos nossos engenheiros, que também vai se apresentar, e indo de vento e popa, na hora da construção civil não para, né? Verdade. Eu me chamo Rafael, eu estou na Rocha 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Eu já conheço o Emerson de longa data aí, de alguns problemas de condomínio a gente já resolveu junto, né? Hoje eu atuo ali como gerente de obras, né? Então cuido da execução em si. Todo problema que der na obra você vai responder. Os pepino vem pra mim. Sempre, né? Não, assim, cara, uma coisa que eu gosto, até falei um dia, me ligaram da Rocha, né? Eu falei assim, eu conheci a Rocha através do Rafael, né? Que ele trabalhava com a gente lá, mas ele era outra empresa, aí foi pra Rocha e falou assim, eu tô na Rocha, porque o Rafael é desse engenheiro, cara, engenheiro que vai na obra, né? Que tá lá, Isso, ele não é engenheiro de escritório, né? É um engenheiro que tá o dia a dia lá na obra, né? Não, tu chama lá, onde você tá, Rafael? Tô aqui em cima do telhado. Eu tinha que subir lá e falar com ele lá em cima. Então, eu gosto muito do serviço do Rafael. Mas eu te cortei, né, Rafael? Não, tranquilo. Eu tenho esse defeito. É isso aí. Então tá assim, o assunto que trouxe a gente aqui hoje é um assunto que, para mim, como síndico, né? Eu sou síndico só do prédio onde eu moro, tá? Não estou mais daqueles prédios todos, né? Já passei o bastão também, né? Já tenho parceiros, né? Sim, já tem parceiros. Né? Não que sai da linha de frente, mas já está um pouco mais os bastidores, já está um pouco mais olhando por... Começa a usar a experiência, né? Começa a chamar a equipe, a chamar o pessoal. Então, onde a gente administra como administrador ou como síndico, uma coisa que a gente vê bastante, né? É vazamento. E vazamento, quando ele é oculto, grande, você tem o problema da conta de água que vem muito alta, né? Muito. E quando ele é pequeno e também oculto, você só vai ver quando estoura uma parede do apartamento, né? Se estourou um móvel, estourou uma cabeceira de cama. E tem que refazer várias vezes a parede até que a pessoa comece a entender que ali dentro tem algo errado. Mas primeiro ela manda refazer a parede, pinta tudo novamente, achando que é algum problema, sei lá. Às vezes acho que é só uma umidade, né? É uma umidadezinha. Que é comum, né? Chover, né? Chove muito e fica a umidade. Exatamente. Então, é como você falou, aquilo assim, é vazamento oculto, né? Aquilo que não aparece mesmo, né? Tem um vazamento que aparece e realmente acaba inundando o próprio apartamento. Então, tem não só vazamento, mas tem a infiltração, que é diferente de vazamento. Porque o vazamento a gente usa hoje, vamos dizer assim, a tubulação como referência. A tubulação de água, né? Seja água fria, água quente, esgoto. Né? Mas tem a infiltração. E a infiltração, ela não ocorre em tubulação. Ela ocorre, sei lá, numa área fria, por exemplo, do banheiro. Muito. Que é comum. 99% dos problemas que acontecem dentro de um apartamento é de infiltração. É um rejunte mal feito, é um ralo mal colocado, sem uma devida vedação. Então, existe uma pequena diferença entre vazamento e Sim, isso é bastante corriqueiro também. O vizinho de baixo manda para o síndico, principalmente, dizendo, meu teto que tá manchando, geralmente do banheiro, né? Tá furando. Muito aí bom. Você vai no de cima, né, e fala, precisava entrar no teu apartamento, fazer uma vistoria. Porque o vizinho de baixo está reclamando de umidade no gesso do banheiro. Teto, né? Do gesso. E, geralmente as pessoas têm relação bem tranquila nessa parte, elas têm são bem receptivas. Sim, na maioria dos casos. E que ali é simples, né? Só refazer o rejunte, né? A maioria dos casos. Ou tem caso pior? Depende do caso. Olha, assim, eu até diria assim, porque eu, assim, apesar de estar
na frente da empresa, mas eu tenho uma área bem específica que é a parte da hidráulica mesmo, né? Então a minha experiência está muito voltada para a hidráulica. São 30 anos trabalhando nessa área de hidráulica, em grandes empresas, né? Nessa área somente hidráulica. Então hoje você tem que conhecer muito a questão água. Tipo assim, saber como é que a água trabalha. Então não é simplesmente eu vou lá tentar descobrir o vazamento. Não, muitas vezes eu faço 2, 3, 4 visitas, porque a primeira preocupação do morador é se vai quebrar. Se vai precisar quebrar para consertar, para achar, né? Então a primeira preocupação dele, vai precisar quebrar? Olha, a princípio não. A princípio não. Então a gente, em últimos casos, somente em últimos casos que a gente parte para essa questão de quebrar. Mas e a água é danada, né? Porque muitas vezes ela não, o vazamento não está onde está saindo a água, né? Exatamente, nunca está ali. E o que acontece muito, o cara chega lá, um prestador, eu sei que eu já trabalhei para várias empresas, aí chega lá, é aqui, começa a quebrar, não é. É lá, começa a quebrar, não é. E, então hoje nós temos equipamento ali, câmera térmica, boroscópio, para realmente geofone, para a gente descobrir bem o ponto certo. A gente vai quebrar no ponto certo, se tiver necessidade. Para cada vazamento é um tipo de equipamento? Ou tem um que... Não, é assim, você pega, por exemplo, hoje parede, aí você usa uma câmera térmica e tal, né? Aí se for um vazamento aí é mais o geofone, que aí ele tem que estar pressão, ter algum tipo de pressão. Por exemplo, o que acontece muito é, de repente, o cara fazer o banheiro. Fez o banheiro, tudo ficou lindo, maravilhoso, vamos colocar um espelho. Aí os caras vão lá e furam. Em cima do parede, em cima da tubulação, e não da tubulação de água fria nem de água quente. Eles furam a tubulação que passa ali de calha, por exemplo. Esgoto de calha. E aí como é que você vai ouvir? Você não ouve barulho. Só inunda quando chove. E muitas vezes você pega essa informação do cliente, às vezes ele sabe. Não, mas só molha aqui dentro quando chove. Mas tem muitas vezes que o cliente nem sabe. Não se atém a esse fato de choveu, está molhando, ele acha que está molhando direto. Então, para ele é vazamento. E não é. Nesse caso é uma infiltração, porque alguém andou furando lá o tubo da calha e acabou dando essa infiltração para dentro da parede dele. Para isso daí existe um equipamento. Não é o equipamento lá que houve pressão de água. Porque não vai ter barulho, né? Não vai ter barulho. Não tem barulho. Então o que acontece? Simplesmente quando chove vai inundar, então aí sim entra a câmera térmica. Aí tem que esperar, tem que estar acontecendo. Não adianta, vazou hoje e me chamar daqui a um mês. Tem que ser no momento do vazamento. No momento, exatamente. Porque aí também eu dependo de uma situação que a parede tem que estar molhada. Ou no mínimo úmida. Porque a câmera ela acaba apontando aonde que tem uma temperatura mais baixa. E isso ajuda nós a identificar. Nem sempre é no mesmo local. Como foi dito pelo Kleber aqui, o furo muitas vezes foi feito, sei lá, na parte de cima. Mas ele começou a umedecer na parte de baixo. Porque até então tinha piso. E o piso escondeu esse vazamento. Então pode acontecer também. Então a gente tenta ser o mais assertivo possível para tentar localizar sem quebrar. E às vezes sair quebrando. Sim, né? Às vezes quando é pro mala pode acontecer também 2, 3 andares para cima, né? Sim, foi o que aconteceu. Muito comum. Vou contar até um caso que aconteceu num condomínio. Foi feito um furo, e esse furo feito na tubulação da calha. E o que aconteceu? Estava inundando os apartamentos de baixo. Foi feito, que eu não lembro exatamente, mas vamos supor, no 406. E estava inundando o 206 e o 306. Mas a culpa era do 406. Que não estava? Que estava sequinho. Que estava seco, porque dali começava a desencadear. Né? A água vai descendo. A água vai descendo e vai inundando os outros apartamentos. Até você chegar ao ponto, até eu chegar ao ponto certo e descobrir que era no 406, demanda tempo. Porque assim, até então aí mandaram os pedreiros, tentar identificar, e quebra um apartamento, quebra outro, quebra aqui, quebra ali e não acha. Aí me chamaram, eu dei sorte. É um caso que eu dei sorte, muita sorte. Eu posso dizer assim, claro que a experiência também demanda muita situação, porque apesar de ter câmera térmica, boroscópio, ter o geofone, só que a experiência
manda muito. Então eu comecei a perceber que isso vinha de cima. E aí o que aconteceu? Sacada. Fui ver na sacada, olhei na sacada, massa corrida, tudo tinha um furo. Eu falei, do que é esse furo aqui? Em cima da prumada. Eu falei, fizeram um furo aqui. Não, mas fizeram um furo aqui. Tem um furo aqui na prumada. Eu falei, a gente ia instalar um ar-condicionado e o rapaz foi lá na parte do banheiro e pegou bem na caixa da elétrica do banheiro, lá do chuveiro, e fez um furo para fora, que saía na sacada. Só que ele transpassou esse furo pelo meio da tubulação ele queria usar da calha para fazer a ligação elétrica do banheiro para o ar-condicionado, do chuveiro ali, né? Quando ele furou, não tinha água, então não jogou água no cara Não dele? jorrou água, não estava sabendo. Quando eu fui olhar dentro daquele furo, estava lá, eu estava vendo o banheiro dela. Eu falei, mas do outro lado tem um banheiro? Tem, eu estou vendo teu banheiro daqui, ó. Eu estou vendo teu banheiro, mas passa por uma parte clara. E para mim era tubo. Vamos abrir aqui. Dito feito. Chegou lá, era uma tubulação de calha, que só acontecia quando chovia. Só que demora a secar uma parede, então é difícil. E Joinville chove bastante. E chove bastante. Quando está secando, a mulher de novo. Né? Então, tipo, você para conseguir. Então, levei também um pingo de sorte aí, né? Tem muitas vezes que a gente leva sorte. Mas muitas vezes também a gente sai achando que aqui não é, vai para cá, talvez seja ali, aí vai para um vaso sanitário, vai para uma válvula de descarga, vai para um engate flexível, vai para um registro de chuveiro. São N alternativas. E a dificuldade do vazamento é que cada vazamento é diferente do outro, né? Não tem nenhum vazamento igual, né? Tu não consegue. Um padrão, né? Não tem padrão. A água ela tem um padrão para escoar, então por isso tu depende também um pouco da experiência. O seu Cláudio, ele já sabe, ele vê um vazamento, ele já, aqui a água tá fazendo esse padrão aqui, sim, então tá vindo padrão mais ou menos daqui. Isso tu tem como prever. Agora, não dá para saber porque ela vai... O ponto mais fraco, vamos supor assim, a primeira fissura que ela achar, ela vai sair. Então, às vezes, ela percorre por trás do azulejo, vou imaginar, de um banheiro, e sai lá no canto. Sai lá no outro canto. Então, e vai depender muito se ser água, que eu vou falar, né? Se foi água fria, água quente, se foi esgoto, tudo cada tipo é uma ação diferente, né? Por exemplo, assim, nos prédios mais antigos, hoje não, hoje os mais novos tem PP Randon, tem Aquaterm, né? Então tem outros materiais, mas os prédios antigos, eles têm muito ferro ainda. Aí quando eles fazem reforma, eles fecham. Muitas vezes as pessoas estão optando pelo elétrico e não estão indo muito pelo gás. Até por causa da tubulação ser muito antiga, tal, então eles optam muito pelo elétrico. Acabam fechando aquela tubulação de água quente que é de ferro. O que acontece muitas vezes? Aconteceu recentemente num apartamento, até de uma arquiteta, e estava inundando a parte de baixo da garagem, porque o apartamento dela era já o primeiro. Aí o que acontecia? Aquilo estava se expandindo na garagem. Então, o primeiro ponto começou aqui, depois começou a pingar ali, então começa a expandir. Mas só que assim, a preocupação, volta a falar, a preocupação das pessoas é não querer quebrar. E seria minha também. Então, a última coisa que a gente vai fazer é quebrar somente quando tiver certeza que ali está o problema. Aí a gente vai com boroscópio, vai com câmera térmica, mas identificar a câmera térmica no chão de um apartamento que tem porcelanato é difícil também, porque o porcelanato ele tem uma película ali ele disfarça, né? Vai disfarçar a temperatura. Ele disfarça a temperatura. É uma peça fria, né? Então exatamente. A água é fria, então mais ou menos você vai de baixo, a temperatura se equivale. Aquilo se espalha pela laje. Então, como é que você vai descobrir qual é o ponto exato dentro de um raio, por exemplo, que já inundou 10 metros de laje? É difícil, né? Aí você vai procurando algumas causas, né? Do tipo, vocês andaram mexendo aqui no projeto? Ah, sim, foi mexido no projeto da cozinha. Tinha água quente aqui? Foi isolado. Opa! Foi isolado a água quente? Foi. Bem no meio da cozinha, porque existia uma cozinha antiga, foi tirada dali, ali existia um ponto d'água e foi isolado. E aí o que faz? Quebra. O que faz? Ah, mas não está mais usando água quente.
Opa, aí questão de pensar um pouquinho. Não estamos usando água quente, então vamos isolar água quente. Antigamente também tem aqueles misturador, né? Que tem um registro de cada lado. Sim. Aí você pega, quando você abre água fria, automaticamente, se estiver usando chuveiro, ela também carrega água para água quente. Mesmo que vocês não tenham mais um ponto de alimentação da água quente, mas ela vai e mantém essa... Ela dá um retorno, né? Ela dá um retorno e enche a tubulação da água quente com água fria. E aí o vazamento acontece. Então a gente teve que isolar simplesmente aqueles registros, sem quebrar um azulejo, sem quebrar um piso, a gente simplesmente isolou o retorno. Isolamos os retornos, né? No caso ali os misturadores da água quente, né? Uma forma que eu descobri na hora lá para tentar isolar, ele fica sem efeito o registro, isolou, fechado, para que essa água não retornasse mais para lá, acabou o vazamento. E aí eu digo assim, vale o equipamento? Vale. Ajudou? De certa forma, muito pouco, né? Então, o que vale é da experiência também. Então, a experiência também fala muito alto. É um conjunto, né? É um conjunto, É um conjunto, exatamente. Você tem ferramenta para trabalhar, mas nem só pensando em ferramenta você vai conseguir. É uma coisa, se você me der um carro de Fórmula 1, eu não vou ganhar. Se não receber treinamento. Não adianta nada, não sabe nem pilotar. Não consegue nem arrancar. Só pegar aquele volante na mão. Não sabe nem encaixar. Tem que encaixar. Mas eu tenho uma dúvida agora aqui, uma pergunta que faz tempo que aconteceu comigo no condomínio que eu moro, né? Deu um vazamento lá grande, aquele vazamento oculto que não mancha nem na parede, mas ele rouba água. A conta duplicou a conta de água. E não achava e eu era o subsíndico na época, eu e o síndico, e foi em todo o apartamento. E o que a gente fez? Vamos falar se isso aí foi o correto ou se tem outro jeito mais fácil de fazer isso. A gente queria ver se porque lá os bacios lá é a válvula hidra ainda. Não é aquela, é a hidra, né? Vamos ver se está vazando pela válvula hidra, né? Dos banheiros. A gente fez um composto lá com groselha, com alguma coisa lá que nós chegávamos lá nas válvulas, nos bacios de todo o apartamento, um por um, a gente fazia um círculo, né? E via se corria. Não era isso, não funcionou. Porque Deixa até te interromper então, porque assim, tem os vasos sanitários, que é até uma curiosidade, tem o vaso sanitário que é normal, ele tem aquela parte lá embaixo onde que tem o fecho hídrico, né, onde que fica a água, porém tem alguns que tem um furo lá embaixo. Se vocês perceberem, sai água também de um furo, bem nesse fecho hídrico lá embaixo. Sim. Ali também, quando você puxa aquela descarga ou dá a descarga à hidra, tanto a água vai por cima, que empurra, e tem aquele furo lá embaixo que acaba, né, realmente criando um pouco mais de pressão no dejeto ali e jogando o dejeto. É ali que não se percebe o vazamento, porque ele está submerso. A gente faz por cima, né? Porque você faz o teste e olha por cima, está seco. Mas aquele vaso sanitário, especificamente esse vaso sanitário que tem aquele furo ali embaixo... E como é que a gente descobre o vazamento ali? Quero saber. Aí você tem que fazer aquilo que você fez, aquela tua mistura de groselha, porque a groselha, se você jogar ali, ele vai ter fluxo ali também. Ele vai ter um fluxo. Não, joga em cima. Ele vai ter o fluxo ali. Ele vai ter um fluxo. Só por cima ali, para ver se sair do aí ele vai lateral, ter que, né? Aí a água fica parada, mas ali ele acaba tendo um fluxo. E ele acaba limpando a tua groselha, porque aquela água está saindo. Ela tá saindo. Ele vai começar a limpar a tua groselha, mas aí tu vai pensar, se por cima não está entrando água, de onde está vindo essa água? Foi aquela pergunta que eu fiz. É que aquele furo realmente ele está ligado naquela tubulação, não na tubulação, mas ele tem no vaso sanitário lá um compartimento que joga água naquele furo lá embaixo. Aí ele acaba limpando a tua groselha e você aí percebe que ali tem um vazamento. Mas ele está muito bem oculto. Isso, a gente fez isso aí. Então, eu não vou dizer agora que não era do banheiro, porque a gente só fez meio teste, então. Fizemos só meio teste, fizemos o teste completo. Faltou fazer o teste ali nesse outro... No fecho hídrico. Fecho hídrico ali. Mas aí fomos fazer o teste aqui. Fomos abrir e fechar registro, né, do condomínio. Vai ficar sem água um tempo, tem que fechar e desligar, ficava um dia sem... para ver se parava, né? Aí até um dos moradores instalou lá um medidor de eletrônico, né? Que ele colocava ali, ele media só pelo fluxo. Litros. Pelo fluxo ali, né? Fluxo. Ele para medir, aí descobrimos que o vazamento estava no encanamento. Até chegar no condomínio? Encanamento subterrâneo. Sim. Que lá são 3 blocos, né? Subterrâneo. Que é o mais comum.
Aí vamos pegar a caixa de projeto, de plantas, né? E abrir uma planta, outra planta. E cadê o projeto desse... O prédio tem 25 anos. Cadê o projeto dessa... Hidráulico, dessa parte da entrada da água? Não achamos projeto hidráulico. Não teve jeito. E lá é garagem, é concreto, né? É paver, tá tudo enterrado. Aí a gente optou por fazer o quê? A gente pegou lá no início dos apartamentos, cortamos tudo, fizemos tudo tubulação nova. Né? Porque assim, não vamos cavar tudo isso aqui para poder achar aonde está o vazamento, né? Porque tá no solo, mas não consegui achar onde. Então a gente fez uma tubulação nova. Correto. Mas tem um jeito de você achar esses canos que você não sabe onde eles estão enterrados. Não vale a pena, porque aquilo que você falou de repente, porque essa tubulação geralmente passa por meio de uma garagem, tem concreto usinado ali, tem tudo mais. Aí você... Exatamente onde que está, tem que ter muita pressão da água para você conseguir descobrir com um equipamento. Um geofone. Vai depender também a profundidade do cano, né? Pega até 90 centímetros. Até 90 centímetros. O geofone que nós temos, ele pega até 90 centímetros, mas ele pode disfarçar muito também. Se essa tubulação estiver abaixo, você não ouve e tudo mais, então qual é a solução? É isso mesmo, fazer uma tubulação nova, não tem o que fazer. Você não sabe onde passa a tubulação, porque uma coisa é o seguinte... Eu tenho 90 centímetros para trabalhar com o meu geofone. Só que você não sabe onde está a tubulação. Eu tenho que mapear toda a área. Imagine se a tubulação já passa a mais de 90. Eu vou ficar ali um mês e não vou descobrir. E vou te cobrar por esse mês de trabalho. Então o que é mais barato? É fazer uma nova tubulação. Aí você vai saber onde está. Você vai mapear essa tubulação e você vai resolver o teu problema. Quer dizer, você resolve dois problemas. O vazamento e acaba criando... uma planta hidráulica dessa nova tubulação para futuros, né? De repente vazamentos que possam acontecer. Porque o vazamento acontece dessa forma: antes da caixa d'água ou da cisterna e depois da cisterna. São duas situações. A gente aproveitou que lá assim, foi feito um upgrade, né, no encanamento lá, né? Porque antes a tubulação ela passava direto em todos e ela não tinha válvula para cada bloco. Não tinha válvula. Então a gente tinha que desligar todos os blocos para saber o que tem vazamento, né? Ali não, nós fizemos um novo e separamos todos eles. Agora dá o vazamento, a gente fecha um. Sem estar trabalhando. Você identificar em qual bloco você consegue deixar mesmo consegue um bloco filtrar. Só sem água. Não, ficou todo mundo sem água, porque até fazer tudo, né? Não sabia onde que fizemos desde o início, né? Não sabia onde é que estava. Basicamente o prédio é uma casa. Então funciona da mesma forma. É do relógio até a caixa d'água, ou do relógio até a cisterna. Pode acontecer um vazamento ou da cisterna para cima, mas se é um vazamento grande, ele aparece. Geralmente é assim, ó. Nós estamos falando em quantos mil litros d'água. De quanto que era a conta d'água? A conta d'água era de R$1.000 e foi para R$3.000. Duplicou, triplicou. Então nós estamos falando em quantos mil litros? 20 mil litros d'água, 30 mil litros d'água. 30 mil litros d'água, se fosse dentro do prédio, ele ia aparecer. Então, esquece parede. Não está na parede de ninguém. Alguém ia reclamar. Alguém ia reclamar porque aí não dá. Então, vaso sanitário. Uma piscina dentro do apartamento. Exato, vaso sanitário. Então tá ali o negócio. Vamos para o vaso sanitário. Se não é do relógio até da cisterna, então tá no vaso sanitário. Né? Então, não pode sumir água. Então, quer dizer, tem algumas situações que a gente, né, vai mapeando, né? Primeira coisa, numa casa a gente chega, abre, deixa o relógio, vai lá na caixa d'água. Primeira coisa, que muitas vezes pode entrando na caixa d'água e simplesmente a boia não está funcionando e aquela água toda, sem perceber, está saindo pelo ladrão e o ladrão está ligado numa calha. Acontece muito isso aí, eles estão na calha. Então você não vê água caindo você não vê caindo água, né? Ou trava a boia, quebra a boia. É problema de boia também, né? Problema de boia. Tem muitos condomínios que eu percebi assim que a calha pluvial, ela desce, vem na garagem e ela é aparente na garagem, né? Já aconteceu de um morador me ligar de manhã e falar assim: Emerson, tá estranho o barulho aqui na garagem, nessa tubulação. Aí ele fez um vídeo. Assim, ó, barulho de água passando. Constante, né? Porque geralmente assim, o pessoal dá uma descarga, né? Ele passa, ou tá chovendo, você escuta, né? Chovendo, mas tá normal de manhã. Aí eu fui lá, peguei, fiquei o barulho, aí subi lá na caixa d'água. Quando eu abri a tampa, a gente olha assim. Tava até a tampa assim, não, porque ele vai pelo ladrão, mas assim, você demora ainda
Tipo, pô, tá cheia. Aí você tem que pegar, aí testar, né? Enfiar a mão ali, aí você percebe que não tava. Você levanta a boia na mão e vê que não tá fechando. Aí você desliga tudo, mas é porque o morador ouviu de manhã cedo. Não, se ele não ouvisse, ninguém ouvisse. Só ia saber. Ia perceber na conta dele. Esse é um erro muito comum, colocar o ladrão pra calha. Para ser invisível. Então, tu nunca vai saber. Ele fica invisível. Deixar ele pra fora, que fique visível, tá? Pra ele cair e bater. Alguém ver e fazer barulho. Pra avisar, né? Tem que avisar que tá com um problema na boia e que tá transbordando a caixa, né? Tem que fazer, né? Porque assim, ó, a ideia das pessoas é esconder justamente isso para tentar não ficar feio ou não aparecer ou coisa do tipo. Mas tem coisas que a gente que trabalha na área hidráulica, tem muitas coisas que a gente, é contra, né? Tipo assim, por que né, bota isso na calha? Porque, claro, o prédio não vai jorrar água lá de cima, não tem muito o que fazer, ainda bem que tem um morador que fica esperto, fica de antena, né? Porque tem morador, próprio morador mesmo, não olha nem no vaso sanitário. Ah, sim. Ele puxa a descarga e se não parar, para ele tanto faz. E o vaso sanitário, independente, pode ser aquele mais antigo, a válvula hidra ou a caixa acoplada também. Todos eles dão problema de vazamento. Quem diz que o grande vilão é a válvula hidra, né? Por causa do reparo dela, né? Ela gasta um pouco mais de água. Ela gasta assim, ó, dependendo, porque eu sempre digo o seguinte, assim, não é que eu defendo, também, né, não vou aqui, não é o assunto, né, mas a caixa acoplada, ela veio justamente para economizar água. Então você dá uma descarga do xixi, 6 litros, dá uma descarga número 2, 12 litros. Se você der uma descarga hidra hoje, bem dada, uma criança ali, ela vai gastar 60 litros de água ali, frouxo, entendeu? Porque assim, sem limite, né? Então, estou dizendo, uma pessoa que teve um pouco mais de consciência vai dar uma descarguinha e tá tudo certo. Mas a criança, de repente, chega ali... E acha interessante, entendeu? Do tipo, e fica ali, e aquilo ali está jorrando água num tubo de 50 milímetros direto. Com a pressão, o fluxo é grande. É muito grande. Muita água, então, né? assim, o consumo de água hoje numa casa aumenta bastante quando tem essa válvula hidra. E se tiver criança, mais ainda, né? Então, às vezes a pessoa, né, não tem essa consciência com relação à água. E é um ponto de vazamento também, né? E questão de infiltração... mas ela vai ver na conta. Questão de infiltração, por exemplo, lá foi em São Francisco, né? Que estava com infiltração, um apartamento térreo, tava com infiltração no piso, o senhor achou no boroscópio que estava entupido o cano lá. Tá. Uma outra situação também, que às vezes pensa que é da água fria ou da descida de calha e na verdade a construtora não ligou o cano, a tubulação. Não ligou o cano a tubulação do chuveiro do apartamento de cima na tubulação de esgoto. Não ligou, simplesmente ela chegou no apartamento de baixo, né, que era térreo, e ele terminava ali, no nada. Mas como é que nós descobrimos isso? Porque quando a pessoa ligava lá em cima o chuveiro, aí inundava o apartamento de baixo e bem no apartamento, bem na porta do banheiro. Começava a minar a água. Aí só quando toma um banho lá em cima, mina a água aqui embaixo. Mas como é que pode? Né? Mas aí, como é que descobrimos isso? Botando os boroscópios. Boroscópio, para quem não sabe, é um equipamento que tem uma câmera. É uma câmera. Ele é um cabo. Nossa, tem 10 metros de cabo, aí tem uma tela e tem uma câmera bem na ponta. Aí você põe isso dentro da tubulação. Você tem 10 metros para brincar ali, para saber aonde que está o problema olhando pela tubulação. Né? Por dentro da tubulação. Por dentro da tubulação, daí você olha na câmera e vai jogando aquele cabo que tem uma câmera na ponta, aí vai vendo. Chegou um certo momento, a câmera tá bem, daqui a pouco ficou escuro, totalmente escuro. Daí a câmera não ia. Aí voltava a câmera suja. Mas que coisa, né? Aí vamos quebrar aqui, né? Quebramos ali, tivemos que quebrar o apartamento de baixo. Daí não tem jeito, tem que quebrar, né? Porque tá no solo ali, não teve que quebrar. Dito e feito. Então a tubulação passava junto com uma outra tubulação, mas terminava no nada. Simplesmente no nada. Ela terminava ali. A tubulação desceu, e aí botaram o barro, tá tudo certo. O consultor deve ter brigado com o encanador, né? Mas isso, o boroscópio a gente usa muito regularização de esgoto. Vocês sabem, Joinville estão passando a rede nova aí.
Então, tu comprou a casa, não foi tu que construiu ela. Até quem construiu, às vezes faz muito tempo, nem Não lembra sabe. por onde passa a sim. tubulação. Então, a gente usa muito ela também para descobrir tubulação. A pessoa não sabe e precisa regularizar o esgoto. A gente faz esse serviço de teste também, né? E a regularização, então, nós usamos muito essa câmera para... Então vocês têm equipamento, vocês têm o Boroscópio, que é essa câmera, né, com vídeo. Só para me dizer, é que faz a endoscopia do Mais ou menos. É uma endoscopia. Tipo isso. boroscópio. Aí tem a câmera térmica. Essa para mim é mais fácil, que eu já vi pessoalmente. Já viu a câmera térmica? Uhum. Ela vai dar diferença de temperatura no ambiente, exatamente. né? Você pega um ambiente e ele muda de cor. Então, quanto mais escura a cor, mais fria é a Geralmente parede. essas câmeras são usadas para a gente que trabalha com eletricidade, para achar conexão com o ponto quente. Exatamente. Vocês ao contrário, né? Isso. Vocês Aparece em acham amarelo. ponto daí. Vocês frio. acham os pontos frios, né? Então, é perfeito. E o outro é aquele que é o geofone. O geofone. Geofone, na verdade, você que põe... sempre tem que ter a pressão de escutar. Isso. O geofone é tipo o telescópio de médico, né? Também. Estetoscópio. Mas a gente, quando não, por exemplo, que a gente detecta que é uma tubulação de água e não tem pressão, a gente dá pressão na água também. A gente pressuriza a água, porque daí a gente fecha os extremos. Fecha a saída. Aí eu uso um cilindro de gás e pressuriza a Pra poder rede com gás. usar. Exatamente. escutar. Então a partícula do gás é menor, do ar, né? Menor do que da água. E ali vai fazer barulho com certeza. Ah, então Às vezes faz até um Borbulho, né? borbulho. Nunca aconteceu com vocês de tu chegar em casa, sair de manhã cedo, tá tudo marcado a tua calçada ou a rua? Já perceberam que o pessoal da Águas de Joinville, eles trabalham de madrugada? Quem caça vazamento? Não. Aham. Pode perceber, às vezes, Por causa do barulho, né? por causa do barulho. Daí de madrugada tem menos movimento. Eu já cheguei. Eles madrugada saem e caçando eu vazamento. já vi eles na rua, que eles têm uma coisa que eles põem no asfalto. Sim, né? é esse mesmo. Eles vão lá e vai pôr no asfalto. Caçando Mas vazamento. eles madrugaram mesmo. De amanhecendo, um dia tá amanhecendo, assim. Claro, a rede deles é a pressão, se pegar a rede deles, a pressão principal ali, né, é maior. Mas a gente consegue pressurizar também para poder escutar. Claro que às vezes tem um bloqueio concreto, ou tá muito profunda a tubulação. Então... Mas é uma técnica legal, nós não tinha pensado nessa técnica. Não tem pressão, é possível então pressurizar a rede para poder eu achar pressurizo, o exatamente, vazamento. porque se está furado, você acaba piorando a situação, vamos dizer assim. Então, se ela tiver apenas um furo, você ali, muitas vezes, se você pressurizar mesmo, você pressuriza dentro da norma da tubulação. Você não pode pressurizar tudo, você estoura a tubulação. Você vai fazer o furo. Vai causar Então, problema. A gente tem um medidor de pressão, né? A gente larga Então, a pressão. vocês eu não vão chegar em casa agora. Pressurizar. Tô pressando. Não, a gente pressuriza dentro da norma, então é 40 MCA, então hoje a tubulação, né, suporta muito mais, né, do que isso, né, então metros coluna d'água, né, então a gente pressuriza até 40, porque hoje 40, eu até, aqui em Joinville, falando de Joinville, a Águas de Joinville, ela entrega aí na faixa de 30, 35 MCA, metros coluna d'água, então de pressão d'água, mas eu já medi aqui um bairro que chegou a entregar 42, 43, então... É um lava-jato, né? Exatamente. Então tá até né, falando besteira aí, mas tá um pouco acima da norma. A norma parece que preconiza 40, tá um pouquinho mais acima, né? A não ser que o meu medidor tava fora, tá descalibrado, mas... Não, mas então, a gente percebe que a gente ter equipamento é muito importante, né, para trabalhar, só também tem que saber usar e saber ter usar. a expertise, né, ter a experiência. E agora uma pergunta de vazamento. Eu percebi assim, num vazamento que eu presenciei, que é assim, que estava descendo, né? Estava aprumada do condomínio descendo, né? E tinha as derivações para os apartamentos. E nesse condomínio, a água ela é individual. Já tem o medidor. Não a entrada da água, né? A entrada não. Sim, a entrada é uma coletiva, só. vai... Lá em cima, a caixa d'água, desce individual. Tem um medidor, né? Então você consegue medir cada apartamento, cada consumo. Então na aprumada, desce um monte de canto. De tubo. Desce um monte. Eles vêm e fazem um L. Né? E vão entrando no apartamento. Até Cada um tem um medidor, né? Vão entrando. E começou a vazar, e descobriram que foi lá nos 600 e pouco, e 5 apartamentos para baixo, 5 foi afetado.
e meio para achar, né? Onde é que está? Porque ninguém quer quebrar a parede, falou, né? Não, ninguém quer. Eu só poderia quebrar a parede se eu tivesse certeza, porque senão o pessoal, você vai quebrar aqui, mas é aqui, e se não for aqui, né? Aí se for, tá feito né? o problema. Mas o morador, ele vai protelando essa situação de não quebrar, justamente por isso que ele não quer quebrar. Aí, porque ele não quer o que assumir. acontece? Aí a sorte nossa, mas assim, naquela época nós não chamamos o caça-vazamento, né? Não chamamos. Que estava assim, a parede do sexto andar, a parede da suíte estava muito molhada, assim. Não precisa. Eu falei assim, é aqui vazamento. Mas aí fiquei só, não vai quebrar isso. Não, mas onde é que é, né? Aí com muita negociação explicando assim, não, fica tranquilo, que o que quebrar aqui vai ser reformado, né? Vai ter o transtorno, é claro, não tem jeito, tem que ter o transtorno. Só que aí chamamos o pessoal para quebrar, eles quebraram o vazamento. E não era naquela parede que eu quebrar. Por quê? Estava molhada, a parede estava encharcada. Ela era a parede. Eu não tinha dúvida nenhuma que era a parede. Mas não era ali. Não era ali. Aí fizemos o quê? Aí chamamos um caça-vazamento, né? Aí o cara foi lá, olhou e falou assim, a água está vindo aqui, ó. Que a água falou, ela veio correndo pelo tijolo e ela só vazou onde ela achou a resistência, né? Sim. Ela veio correndo por dentro da parede sem pegar no reboco, né? Sim, vai correndo. Quando ela achou resistência, ela começou a inundar. Então a parede estava encharcada, estava andando ali. É na parede do vizinho, onde eu não quebrei. Que lá no vizinho descia a prumada, do lado da churrasqueira, assim. O cano vinha, aí foi lá, o cara achou o vazamento e tal. Aí você, e era uma peça de porcelana, né? Tem que tirar, ou tirar com muito cuidado para não quebrar. Não conseguiu, né? Não consegue, difícil. Quebrou. Muito A difícil. sorte que tinha, a construtora deixou lá no telhado, né? Um monte de peça de reposição. É uma né? preocupação, né? A gente sempre pergunta para ver se tem peça de reposição, lá. porque ninguém quer ficar com uma peça de piso diferente ali. Tinha. Né? Mas aí a gente percebeu ali, e foi difícil achar, por quê? Eu até comentei com o Rafael antes de começar aqui a nossa conversa, que esse elo, né? Quando foi construir, o pessoal, a hora de fazer, eles tinham que fixar aquele cano, né? Que está vendo aqui. E era uma massa muito dura. E no sexto andar. E esse prédio ele deve ter feito só, né, sei lá... Qualquer movimentação. E essa tubulação estava presa, travada no concreto ali. Uhum. Ali tinha um buraco, né? Pode às vezes nem quebrar, né? Só soltar a cola. Foi o que aconteceu. Lá em cima tinha uma emenda, ela soltou a emenda. E essa emenda, é impossível de chegar nela. Porque é dentro da mocheta. O que a gente tinha que fazer? Teve que isolar esse cano, ficou lá. Não tem como tirar aquele. Ele é amarrado no outro, né? Ele vai amarrado no outro, ele desce tudo preso, né? Aí desceu no outro, um novo, né? No lugar. Aí eu falei assim, primeiro cara, não coloca uma massa podre nesse negócio. Não vá de novo encher de massa forte, né? Massa preta, massa forte. Mas essa massa, olha você, essa massa forte, nesse caso, o que é aconselhado, o que é a norma? É fazer uma massa mais mole ali? Na verdade, a norma é tubulação de prumada é não travar. Ela não podia nem ter massa ali. Ao contrário, ela tem que ficar solta. O que acontece é que, às vezes, vamos supor, para economizar espaço, o que é feito? Tá descendo a prumada com os tubos. Tu deveria fazer uma parede aqui para fazer a mocheta, certo? Mas, para economizar espaço, o que faz? Passa uma tela, normalmente as construtoras fazem assim, até para perder menos espaço. Passa uma tela, chapisca e reboca em cima dos cantos. Então tu tá travando ele, certo? E o que acontece? Às vezes é isso. Ou quando tu usa o chuveiro, que tu usa água, ou muito apartamento que usa pressurizador, consome muito, essa tubulação ela tende a trabalhar, ela dá uma trabalhada a hora que vem a água, né? A hora que dá muita pressão, né? É chamado golpe de ariete. Golpe de ariete. Ou às vezes quando tu fecha, abre o registro, ele dá esse golpe. Então é nessa, se uma parte está travada, a outra está trabalhando, que acontece de ou solta cola, ou trinca a conexão. E 99% dos casos. 99%. Eu não digo 100% porque sempre tem um caso ou outro que acontece de rompimento de tubulação. Geralmente, difícil. 99% é na conexão. É conexão. A conexão que é a parte mais suscetível da linha. Então ela pode estar sob pressão ali, né? Ou sob estresse, que a gente chama, né? Que ela está um pouco não no ângulo, ou está trabalhando forçado, alguém forçou um ângulo que ela não daria, né? Está dando um ângulo de 90, mas vamos fazer, sei lá, um ângulo maior aqui, 105. Não dá uma forçadinha. Né?
dá né? E é isso que acontece. Aí na hora até era forçando. certo, mas depois ela fica forçada, ela fica né? forçando, né? Então, e nesse dia foi um dos dias que eu falei assim, agora eu vejo que não adianta, cara, a gente pode ter certeza absoluta, me enganei, né? Sim. Não era ali, só que ali foi necessário para poder achar onde estava, né? Mas se tivesse chamado o caça-vazamento antes, né? O caça-vazamento ele vai mais na certeza porque tem o equipamento para poder ajudar. Porque assim, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, mas não precisa, porque está aqui, né? Só que você fala... Estaria muito óbvio, né? Não, está aqui, vamos quebrar que está aqui. A parede está encharcado. Tá aqui. E assim, a parede era quadrada e estava no meio encharcado. E o vazamento era no canto, lá, você vê como é que a água é impressionante, Sim. né? Também era no canto do outro apartamento. E lá não estava molhado. Porque piso, né? Piso. Você não enxerga. Mas até o piso hoje, não o porcelanato ele não tem essa... Mas o piso cerâmico mesmo, ele delata muito onde que tem vazamento. Porque assim... Porcelanato. Porque acontece o seguinte, essas construtoras aí que não utilizam, vamos dizer assim, o porcelanato dentro dos banheiros, é fácil você descobrir, porque assim, você tem uma infiltração. Geralmente o piso ele muda de cor. Você tem um piso branco dentro da tua área molhada, dentro do teu box, né, área molhada. Aí ele começa a escurecer, ou seja, no chão, né, ou na parede. Aí você já sabe que ali tem uma infiltração. Essa infiltração pode estar vindo de cima do registro ou ela está vindo do chão mesmo, subindo na parede. Então, já muda a coloração do piso. Principalmente esses pisos que são de cor branca e que não são porcelanato. Quer dizer, tem outros que... mas o branco eu digo que é mais fácil de identificar, porque geralmente a pessoa põe o branco, né? Então é fácil. Você olha no banheiro, mudou a coloração. Você pega lá, toda a faixa de baixo está mudando a coloração e ela às vezes segue para fora, né? Aí você só sabe onde que está, porque ela está seguindo por baixo da laje, né? Essa infiltração ela já está subindo nas paredes até fora do banheiro já. Agora uma coisa assim que eu acho muito interessante também, o ser humano, né? É que o ser humano, ele falou, desde o começo aqui, eu estou falando sempre a mesma coisa, ele não quer se incomodar. Não. Ele tem a zona de conforto dele, né? Tá dando tudo certo, eu não quero me incomodar. Não, para quê? Aí acontece, aconteceu isso, um caso aconteceu comigo, foi bem interessante, assim. Teve um vazamento no apartamento. O vizinho reclamou, porque a cabeceira dele começou a molhar a cabeceira. O armário começou a inchar o pé do armário. Aí ele tinha aquele laminado, né? Normal, né? Começou a subir o laminado, né? Ele reclamou. Aí fomos lá, conversamos com o vizinho. Primeiro que o vizinho não trabalha o dia inteiro, né? Então só à noite. Aí você tem que fazer hora extra, né? E quando a gente é empreendedor, a gente faz hora extra, mas não recebe hora extra. Né? Não tem hora, na verdade. Não tem hora extra. Né? Então, não existe hora extra. Então a gente fez. Não existe nem horário de trabalho, mais hora extra. Foi após o horário lá, para conversar. E solicitamos, vamos ter que fazer uns testes, né? Vamos ter que fechar aqui o registro, deixar fechado. Porque o Ministério faça isso, né? Fecha para ver se para de encher de água. Você viu, tinha água. O senhor vai enxugar essa água aqui do piso, né? Enxugar, ele enxugava todo dia com o plano. Enxuga. Vamos fechar o registro, a cozinha, que era a parte da cozinha e lavanderia do apartamento, né? E nós vamos monitorar se vai continuar molhando. Fechamos o registro ali da lavanderia. Aí, eu sei que é estranho, mas vou ficar sem lavanderia, sem minha pia? Infelizmente vai... É um teste. Assim, eu falava, pessoal, eu sei que é um transtorno, eu sei que eu estou te pedindo muito. Porque ficar numa casa sem lavar a roupa, sem lavar a louça, é complicado. Você tem que pegar água do banheiro para fazer comida, né? Para lavar a louça, né? É complicado, mas eu preciso saber. E resumindo, fechou, posso abrir? Pode. Fechou lá, molhou aí? Não molhou mais. Posso abrir? Pode. Abriu? Não. Ele abriu, não molhou mais. Entendeu? Olha o que aconteceu. Ele fechou, ficou a noite fechado, um dia inteiro fechado, lá do apartamento do vizinho, não molhou mais o chão, ficou seco. O chão ficou seco, não molhou. Opa, então é ali mesmo. Achamos o defeito, fechamos o registro. Beleza. E não molhou, é ali mesmo. Então vamos abrir só para... Né? Abrimos. E daí? Não molhou mais. Resolveu. Resolveu. Aí todo mundo, não era aqui, viu? Abriu, fechou, não é outro lugar. E ficou essa... como é que pode? Como é que aconteceu isso? Como é que eu fechei um registro, secou, parou, aí eu abri e não molhou mais. Mas depois de 6 meses, molhou de novo. 6 meses, molhou de novo. Aí a gente foi lá com a casa de vazamento e abrimos. Era ali o vazamento, era ali.
Mas por algum motivo, quando a gente abriu, não sei se tomou outro caminho, aquela água, não sei o que aconteceu. Não, às vezes a própria tubulação, ela acabou, talvez, ela estava muito pressurizada, acabou fechando aquele, talvez rachado, alguma coisa, acabou fechando. Tipo assim, ficou sem água, acabou fechando. E aí quando você abriu, talvez não abriu o suficiente, ou abriu menos que estava antes ela estava recebendo mais... Talvez volume, né? A pressão não muda, né? Você abre pouco ou muito, não muda a pressão, mas talvez abrir de uma outra forma ali que de repente ele acabou voltando e depois, certo, com mais eu falei 6 meses, acho que eu exagerei, não foi todo esse tempo não. Daí ele voltou porque estava quebrado. Acho que foi um pouco mesmo, mas assim, cara, aquele foi bom mês que eu fiquei pensando, como é que pode? Tava vazando, fechei, parou, depois abriu e voltou mais. Mas depois eu falei assim, tá vendo? Tava certo, né? Agora... Não, é outra coisa que o cliente pergunta assim, mas essa parede está molhada, tal. Daí você vai e resolve. Né? Às vezes o vazamento está fora. Às vezes não é um vazamento, é uma infiltração. Né? Então vamos falar de infiltração. Aí eu já aviso, olha, parede para secar leva de 1 mês a 2 meses para secar uma parede. Ela não vai secar de hoje para amanhã. Então não adianta você chamar um pintor para pintar essa parede, que não vai adiantar. Então vamos acompanhar nesse período, ela vai demorar para secar, porque eu faço alguns testes assim por curiosidade. Você pega um tijolo que está todo molhado, um tijolo que hoje dentro da parede está molhado igual, e você põe no sol para secar, ele não seca numa semana. No sol, ele não seca numa semana. Imagina uma parede fechada. Imagina uma parede onde que de repente não pegue sol também. Não pega sol, tem a tinta isolando, exatamente, né? é uma parede interna, uma coisa assim que não pega sol. Então ele demora muito tempo para secar. Piso para mudar de cor, que já aconteceu, um cliente, ele só ia fazer o pagamento para a nossa empresa a partir do momento que o piso, como eu falei, o piso branco, ele muda de coloração. E a gente resolveu o problema, só que ela só fez o pagamento depois que o piso voltasse à cor original. 2 meses depois. Então isso acontece. Né? Aconteceu com esse cliente, ele não fez o pagamento enquanto aquele piso não voltasse à cor original, para saber que aquele vazamento tinha sido resolvido. Mas resolve o vazamento. Mas depois você fala que aquele piso vai continuar daquela cor um bom tempo ainda, ele não quer, ele quer que... Mas é uma nova forma de contar prazo, né? Nossa, só paga depois que mudar a cor. Não, mas uma coisa que não vire água. Mas uma coisa que eu percebi, tá? Em todo esse tempo que eu tô lidando com vazamento, né? Que assim, que a gente sempre tem gente lá, assim, eu não tô falando mal de ninguém, nem criticando ninguém. Mas tem aqueles que né, a gente é assim, né? Dá palpite, né? Todo mundo é assim. Todo mundo dá Tanto palpite. que eu dei palpite lá na parede e dei errado, né? Não era ali, era... Sim. Então, eu não estou criticando ninguém. Mas não, é porque aconteceu comigo lá e aconteceu assim, assim, e era aqui. Aconteceu assim, assim, e aconteceu... Cada caso então, o que eu aprendi? Cada vazamento não é igual. Você pode ser uma parede igual no condomínio. Eu moro no apartamento de cima aqui, aconteceu lá e aconteceu aqui. Porque foi no mesmo lugar aqui o vazamento. Eu já aprendi que não é. Isso já aconteceu comigo, até fazer uma história. Eu voltei nesse apartamento porque assim, a preocupação desse, como sempre digo, o cliente nunca é quebrar a parede. Então a gente vai fazendo alguns testes, vai fazendo alguns por eliminatória. Você vai mexendo na válvula, vai mexendo no rejunte, vai mexendo por exemplo, até os próprios boxes antigos, eles eram parafusados no chão. E hoje não se parafusa mais. Colado, né? Entra naqueles parafusos. Então, eliminado todas as possíveis possibilidades de ter aquela infiltração, a gente vai fazendo assim, até chegar a um ponto de dizer assim, não, vai ter que quebrar a parede, vai ter que para poder resolver. Mas são situações que você passa, tipo assim, aí o cliente, olha, tu tá na portaria, você é da Rocha, né? Olha, eu sei que você está fazendo lá dá uma olhadinha, resolvendo aquele problema, mas pode ir direto lá no tubo do chuveiro, que é batata, porque já aconteceu nos outros apartamentos aqui do condomínio. E não é aquilo que você falou. Não é. Um caso é diferente do outro. Onde que era o problema? No ralo. Então o problema todo era no ralo, mas a quantidade de água que era tanto, então quer dizer que, no mínimo, quando eu achei que fosse essa infiltração, fosse da válvula hídrica, onde que despeja muita água. O segundo ponto é o vaso sanitário, onde que o anel de borracha geralmente está deteriorado e também ele despeja água ali no meio do piso. E não era nenhuma das situações, não era muito menos essa questão do chuveiro. Uma coisa que eu tenho, assim, uma prática que eu adotei agora,
acontece alguma coisa de vazamento, qualquer momento que eu vou auxiliar o síndico, né? Ou eu vou agir diretamente, eu procuro não dar o palpite pro caça-vazamento. Porque eu posso tirar a atenção dele. Sim. Isso. Cara, ó, vai botar aqui. Cara, era aqui. O cara não chega e vai ver o outro mostrando. Já Vai ficar ali, quando eu estou mostrando. Assim, ó, deixa o cara trabalhar. Deixa ele trabalhar. Aí, no final, eu falo assim, cara... né, depois que ele viu, fez o laudo, né? Ele vai dizer assim, dele, né? olha, eu acredito. Porque ele chega olhando tudo, né? Sim. Se você fala assim, não, é aqui, ele já vai, a mente já vai... ele vai por etapa, né? É igual o seu Cláudio, por eliminação. Eu vou por eliminação. Aqui, vai eliminando. Vou eliminando todos os possíveis pontos, até chegar numa situação que realmente, olha, não são todos esses pontos aqui, são os visíveis, que é que eu chamo de não evasivo, porque a situação mais evasiva é que você tem que quebrar alguma coisa. E o cliente não quer quebrar. E a gente já sabe disso. Então você vai resolvendo esses pontos até chegar numa situação, dizer assim, ó, resolveu. Se não resolveu, aí sim, aí você tem que ir numa situação mais evasiva. Você vai ter que quebrar um piso, vai ter que tentar chegar onde está esse vazamento. Uma pergunta assim, relacionada dentro do condomínio, hoje tem bastante norma técnica que o condomínio tem que seguir, né? Essa questão do vazamento, né? O caça-vazamento, tem alguma norma que direciona, que regulamenta ou... Não. Fica por conta do profissional mesmo? Sim, por conta do profissional. Porque assim, ó, é chamado profissional porque sei lá, muitas vezes pelo síndico, né? O síndico aciona a empresa para detectar esse vazamento. Nós fomos acionados agora porque tem uma fuga de água, né? Da conta de 1.000 foi para 3.000. Aí um síndico chamou a gente, pediu orçamento, ok. Mas são, acho que 18 ou 20 apartamentos, né? Então, você tem que fazer uma inspeção em cada apartamento para ver onde que está esse vazamento. Porque parece que já detectaram que não é do relógio até a cisterna, né? Então, e o vazamento não é da cisterna até a caixa d'água porque essa quantia de água é muito grande. Então, não desaparece dentro da tubulação sem que alguém perceba. É mais ou menos que o teu caso lá. Aconteceu e lá. Verificar aonde que está indo essa água. Para algum lugar está indo, mas aonde? Né? Então é feita essa verificação apartamento por apartamento. E aquela situação hoje, a dificuldade muito maior não é nem norma, nem nada disso. É você tem um síndico ao teu lado, mas você muitas vezes o morador, por uma questão de horário, não pode te atender porque trabalha à noite. Então durante o dia ele não pode te atender, aí você tem que fazer o atendimento à noite. Muitas vezes ele trabalha durante o dia. Tem aquele que trabalha home office, tem aquele que realmente não quer te atender, né? Que diz que no apartamento dele ele cuida e está tudo certo e não tem vazamento. Tem esse problema. Esse é um problema nos né? condomínios então, mesmo. Existe de tudo. Então, o trabalho que poderia ser realizado em um dia ou 2 no máximo, fica se arrastando muitas vezes por semanas, porque você não tem acesso ao apartamento. Não consegue. Esse caso aí que eu contei, que era lá do porcelanato, né? Na lavanderia, o morador trabalhava o dia inteiro. E assim, ó, a gente foi lá, mas a pessoa que foi executar o serviço, porque a rocha ela faz tudo, a rocha ela identifica e depois a rocha executa, né? Executa. Sim. E tem caça-vazamento que só acha vazamento, né? Só Sim, então aí ele achou, aí contratamos o pessoal para fazer a parte lá de quebrar, trocar o cano, que era comercial. Aí, mas a pessoa foi bem bacana, esse morador, porque ele fez? Ele falou assim, eu não posso vir, mas se você aceitar, eu deixo a chave contigo. Isso é uma coisa que é muito difícil a gente fazer. Porque eu vou ficar com a chave de um apartamento. Eu, pelo menos, não gosto de fazer isso, né? Porque a gente faz tudo certinho, mas a gente sabe, né? Aí a gente tem que ficar o tempo todo com o prestador de serviço. Não porque desconfia da pessoa. Mas é porque é responsabilidade. Porque está comigo e o morador confiou em mim. Isso. E amanhã depois, o cara, né? Qualquer coisa, a xícara está aqui e está aqui, né? Assim, então a gente sabe que o ideal é que o morador esteja junto, né? Mas a gente sabe que tem situação que a gente abre essa exceção, né? De acompanhar o professor de serviço lá no apartamento. O ideal é que ele mande alguém, da confiança dele, né? Porque você ficar dentro do apartamento, sem o morador estar junto... É complicado. sim. Sempre é complicado, porque você está dentro de um ambiente totalmente estranho, aí você... poeira, né? Você tenta eliminar todo tipo de situação, de fazer uma poeira, de repente às vezes passar... o pé, né? Exatamente. Tu falou no pé, é muito importante, porque muitos moradores recebem a gente e já dobra o tapete. Porque assim, tem prestador de serviço que cuidam da limpeza.
A gente sabendo que vai trabalhar dentro do banheiro, pelo menos tem que ir com o sapato limpo para não levar sujeira, né, para lá. E a gente sempre tem o pano tal, que a gente sempre limpa o sapato antes tal, para poder não levar sujeira para lá. Mas a preocupação do inquilino geralmente do morador é já afastar os tapetes, os móveis, meio que botar uma toalha em cima do sofá, e já botar, achando que vai ter poeira e tal, aquela coisa. Então a preocupação dele. Nós temos essa preocupação também de forrar tudo, de fazer com que a coisa sempre Eu já peguei um caso de um pedreiro que foi fazer serviço no apartamento. Cara, eu não sei porquê. A sorte que o morador estava junto. No meu que estava o morador. Ele falou assim: ô Emerson, cara, você precisa trocar esse pedreiro, porque não dá. O que aconteceu, cara? O cara fez a massa dentro da pia do banheiro. Eu falei, como assim? Não, ele colocou a vasilha. Não, ele fechou e acho que faltou massa, levou. Tinha um balde lá. Colocou lá e fez, e depois ele limpa, mas pô, se cai, se cai ali no sifão, né? É. O sifão é uma coisa que amanhã Já não vai dizer mais nada, é mais vazamento, né? É mais um trabalho para ele. Não, isso que acontece muito, você comentou nessa situação, é o trabalho, né, do encanador, parece que é o último lá, o que acontece, né? Depois que todo mundo trabalhou, finalizou o banheiro, aí vão começar a ver a parte hidráulica e muitas vezes as coisas não funcionam como devem funcionar. Por quê? Já aconteceu de pegar de equipes que foram para lá, equipes não da nossa empresa, mas assim, ó, que o pedreiro, ele lava, como ele não tem como lavar a ferramenta dele naquele momento ali, ele lava lá na lavanderia, lava no tanque. Beleza, ok, lava no tanque e tal. Daí o pintor vai lá e lava também, o gesseiro vai lá e lava também. Só que assim, ó, e depois, aquela tubulação. Eu cheguei a tirar uma tubulação uma vez, eu tive que descer um apartamento para cortar a tubulação dele, né, do apartamento de cima, 2 metros de tubulação que estava entupida. Então foi cortado 2 metros, eu tive que cortar porque eu não conseguia limpar. Eu mesmo abrindo um lado, tentando tirar, não saía, porque tinha se solidificado já lá dentro, aquela massa, tudo que foi colocado. Eu tive que cortar aquele pedaço e substituir um pedaço de 2 metros. Quando eu peguei na mão, não me acreditei do peso, parecia uma barra de ferro. Então, assim, até isso acontece. Então, o cuidado, né, do pessoal lavar a ferramenta, principalmente em obra, tem que existir. Porque o ralo, meu amigo, é uma coisa que vai segurando algum tipo de sujeira ali, mas não é para sujeira de construção civil, né? Então, vai muito pesado, para tubulação, muito pesado, vai indo para construção. Cimento, o gesso, ele vai solidificar, né? Ele vai solidificar, exatamente. Então, isso é comum acontecer também, tá? Reforma, principalmente. E daí você abre lá os ralos, por que não está descendo água? Daí você começa a ver o que a massa que tem lá. Eu sempre digo assim, quando vai contratar serviço para condomínio, né? Porque a gente sempre, quando vai falar com o Conselho Fiscal, na Assembleia, sempre esbarra. Eu sempre estou falando aqui, toda vez que eu faço um podcast, eu falo a mesma coisa. A gente esbarra em preço. Preço. Sim. Porque assim, vamos supor, a Rocha cobra X. O outro lá, mas um fulano lá cobra X menos X dividido por 2, né? Meio X, né? Aí você fala assim, pô, mas não é só isso, porque você trabalhar na tua casa é uma coisa, né? Exato. Que lá você vai chamar lá o pedreiro, que tá, né? Um cara que você tem confiança, que você conhece, um amigo teu. Mas no condomínio, não é, tem a entrada, o cara tem que entrar identificado, ele vai passar sobre o elevador, ele vai entrar no apartamento. A equipe tem que ser treinada, tem que ser da equipe registrada pela empresa, registrada, confiança, uniformizada. Então, eu faço então o custo de uma empresa que trabalha para condomínio, trabalha para Tupi, para Whirlpool, o custo é muito maior do que aquele que trabalha para você na tua casa lá da praia ou na tua casa, né? Então assim, a gente tem um custo agregado, porque nós temos que cobrar. Né? Então, eu sei, senhor, não vai ser. Se tu quiser falar para mim, o teu pedreiro lá cobra tanto, eu sei que a Rocha ou a outras empresas vão ser mais caras. Vai ser mais caro. Sim, eu vou pintar o condomínio. Eu sei que o pintor que não tem NR35, né? Que não tem... Sim. Mas isso a gente já esclarece realmente para o cliente, já é um dos primeiros pontos. Porque
Claro, é meio que humano, né? Tu pode ter o dinheiro que for, mas tu sempre quer pagar menos. Né? Sim. Ninguém tá distribuindo dinheiro por aí. Não, isso a gente já deixa bem claro, ó. O preço não vai ser um dos mais baratos. Se comparar mas é com que, um Zezinho lá... mas é que por trás disso a gente tem uma estrutura. Eu sou engenheiro, tenho a experiência do seu Cláudio. Temos uma secretária, temos um financeiro, somos uma empresa de obra. Temos seguro de O obra. que aconteceu comigo lá no condomínio, né? Eu tentando uma pessoa para fazer o telhado lá, na empresa, né? O engenheiro estava no local, tá? Tinha o engenheiro tudo. A pessoa lá que estava lá se acidentou, uma serra. E aí... Então, a empresa arcou com tudo. Mas, né? O cara ficou afastado. Ela não vai passar a responsabilidade para o condomínio. Né? Você arcou porque o cara... Porque nós temos contrato, inclusive, né? Quando é assinado um contrato, mesmo que seja uma obra pequenininha, mas é feito um contrato. O que eu digo para os síndicos? Eu falo sempre para os síndicos, ó. Eu sei que as pessoas... Eu entendo, eu não estou recriminando ninguém. Eu entendo que as pessoas, que os condomínios querem pagamento. Eu sei que eles querem pagamento. Mas o síndico... Ele tem que entender. Toda vez que ele contrata alguém que não tenha que toda a documentação, é responsabilidade dele. Ele é responsável. Ele tem que entender isso. Ele é responsável. Ah, mas eu faço assim e sempre deu certo. Não. Não é que sempre deu certo. É que até agora não deu errado. Não deu errado. Ainda não deu errado. Ainda não deu errado. Porque assim, você como síndico, você tem que entender que você é uma pessoa eleita, você é responsável pelo condomínio. Você responde por tudo no condomínio. O morador que falou assim que está caro, havendo caso de R$100, ele não vai responder se der algum problema. Não, exatamente. Aí é esse ponto. Daí, se der errado, aí os moradores vão chegar e chamar o síndico e dizer assim, por que você não contratou de fato uma empresa? Ah, porque existiu uma diferença ali de R$500. Tipo assim, R$500 vai justificar tudo isso que aconteceu agora? Sim. Às vezes, vão falando do caça-vazamento, né? Às vezes um aparelho deixa de quebrar, já compensa o valor que... Esse é o nosso diferencial, porque assim, ó, em últimos casos, que eu já fui refazer esse serviço que não conseguiram achar, né, até por falta de experiência e não ter equipamento certo para conseguir achar o vazamento, porque começaram a quebrar e não localizaram. Se tivesse contratado a gente, nós teríamos conseguido resolver sem quebrar, porque tem muito profissional que chega lá já quebrando, achando do tipo, não, tá aqui ó, o achismo, não, eu acho que é aqui, então já quebrou. Só que quebrou ali não é, daí ele parte para um outro lugar, quebra de novo, e não é. Aí peraí, aí o dono da casa lá já, peraí, você está quebrando tudo e não está resolvendo. Abandona, vamos chamar alguém. Se tivesse chamado já de bate-pronto, seria muito mais barato. Né? Então, assim, o barato ficou caro. E muitas vezes tem cliente que o seu Cláudio, que a equipe vai 2, 3 vezes. É porque o caça-vazamento não é assim, na primeira visita. Muitas vezes eu tenho que ir 2, 3, 4, 5 vezes até para descobrir. Aconteceu o caso que eu cheguei 5 vezes no apartamento, porque a gente vai por etapa eliminando as possibilidades. No final a gente não resolve, quebra. Mas aí a gente conseguiu resolver sem quebrar. Mas ele tinha chamado um outro profissional antes disso, que já destruiu o forro dele. Porque já achando que o vazamento vinha por cima, do vizinho de cima, e não era. Era dele mesmo. Então, a Rocha é uma parceira nossa, né, da Conexão, com outras também construtoras, né, outras empresas, porque às vezes a gente quer falar para o Rafael, vai falar assim, ó, cara, esse mês não tem mais espaço na agenda. A gente tem que ter mais empresas parceiras, né, de confiança, né, para poder estar atendendo. Mas assim, ó, e o interessante é que a Rocha, já bem claro que a Rocha não faz só caça-vazamento, né? Não, o Rafael trabalha comigo. Rafael é engenheiro. Até esse dia, até cobertura em rampa eles fizeram de madeira. Provisória, né? Até madeira ele trabalhou. E ficou legal aquela cobertura, hein? Parecia uma festa junina, né? Até apaga incêndio em caixa d'água, tudo. Faz de tudo, né? Hoje, tanto que nós éramos Rocha Prestadora de Serviço. Recentemente mudou. Recentemente a gente mudou a marca Reformas Alto Padrão. Então, o nosso foco são pequenos trabalhos mesmo. São reformas, né? Reformas. O seu Cláudio, parte hidráulica. Temos os profissionais os ceramistas, parte de civil, pedreiro. Pequenas impermeabilizações. Uma coisa que a gente não comentou, questão de... que dá muito problema em condomínio, infiltração. De área do box. Isso é um trabalho que a gente faz bastante. Então temos equipe de pintura, temos equipe de gesso, drywall,
certo? Então, vai precisar. Isso, temos também essa equipe. Então, o nosso foco são reformas mesmo, tá? Aí, claro, a gente presta esse serviço para os condomínios e para clientes. E ele falou aqui que eu vou dar lá, marcenaria e telhados. Telhado. Troca o telhado todo, né? Troca telhado, você não tem mais solução, porque muitas vezes assim, ele tá com demanda agora por conta dessas chuvas porque aí. Já aconteceu do cliente chegar e me chamar lá, né? Porque assim, aí quando eu lido com água, aí geralmente é o seu Rocha que tem que ir lá porque é água, né? Então, tipo assim, olha, vamos chamar aqui porque tem que trocar o telhado. Eu falei, não, esse telhado não precisa trocar, não. Não precisa trocar. Mas aí o outra pessoa que veio aqui fazer o orçamento e disse que teria que trocar o telhado. Não precisa trocar, não. Você tem como fazer a impermeabilização desse telhado aqui, fazer uma vedação aqui que vai ficar 100%. Não tem necessidade de trocar. Então, o que assim, muitas vezes vale a opinião de um segundo profissional. Mais de um orçamento para saber o que vai ser feito também, não apenas de um profissional. Eu vou usar a mais fácil que eu usei aqui com a nossa amiga Karine, que esteve aqui com a gente, a engenheira, né? Sobre recebimento de obra. Que a gente vai em 2 médicos às vezes, né? Para ter segunda opinião. Ter uma segunda mecânico, opinião. vai no mecânico, vai no outro, né? Então, você sempre pergunta, né? Sempre quer saber uma segunda opinião. Então, acho que isso é para tudo. Né? Exatamente. Eu acho que o profissional é aquele que realmente fala, diz assim, já aconteceu um caso comigo na semana passada. Eu fui chamado num cliente e o cliente precisava resolver uma situação. Eu falei, olha, eu resolveria dessa forma, porque a estrutura que a gente estava trabalhando na piscina dele era super gigante, então eu falei, olha, vai precisar disso, e a gente vai resolver dessa forma. Mas vamos fazer o seguinte, chama um cara especialista em piscina também, chama uma empresa e peça uma segunda opinião. Pode ser que eu estou falando bobagem, mas peça uma segunda opinião para ver como é que essa empresa vai resolver esse problema. Sem dizer que eu vim aqui e dei minha opinião sobre esse trabalho. Então, ainda a gente não teve retorno desse cliente. Mas isso é importante. Muitas vezes olhar e dizer assim, peraí, aqui tem uma situação que dá para puxar um segundo aí, faz um orçamento, chama um outro profissional para ver o que ele vai dizer a respeito dessa situação. Porque, apesar de trabalhar 30 anos, às vezes, com isso, muitas vezes surge uma situação que você fica encucado. Cada dia é um aprendizado. Tipo assim, será? De repente eu estou certo em querer fazer isso, cobrar isso do cliente? Entendeu? Também tem que olhar pelo lado do cliente. Fica assim, olha, faz o seguinte, chama um outro profissional para ver. Então, e o cliente era engenheiro. É engenheiro. Então, teve um condomínio que eu até pedi na época lá para o Rafael dar uma olhada, que dá vazamento no apartamento da cobertura, né? A gente achou que era o telhado, né? O telhado estava feio, o telhado era um dos vazamentos, porque vazava em todos os apartamentos, na sala, na cozinha, nos quartos, né? Ficou o telhado, parou. Mas na lavanderia não parou o vazamento. Aí veio a questão, mas você gastou uma fortuna e não parou o vazamento. Assim, mas não parou na lavanderia, mas parou no quarto, parou na sala, parou na cozinha, não parou na lavanderia. É um ponto específico, que tá... né? Não, porque eu achei que ia parar, não. Calma, nós vamos tentar. Aí trocamos lá a manta, aí fazemos a calha, não parou. Aí, mas a pessoa assim, que a pessoa é leiga, né? Ela reclama quando tá vazando, né? Aí um dia ela reclamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu percebi que ela reclamava sempre quando tinha muita, não era quando tinha chuva. Chovia assim 3 dias seguidos. Se fosse calha, qualquer chuva ia, né? Então assim, aí eu falei assim, uma quantidade grande. Rafael, por favor, o que está acontecendo? Eu falei assim, infiltração na parede, né? Infiltração. Entendeu? Aí passamos aquela... o trabalho que a gente fez lá no condomínio, a gente fez foi a Rocha que fez agora, faz um ano mais ou menos. Aí depois passamos o selante na parede do condomínio, parou. Porque a tinta é um prédio que já está para fazer pintura, né? Já está orçando para fazer pintura. Porosa. A tinta já tem mais de quase 10 anos a pintura do condomínio, né? Então aconteceu. E pega muito sol ali, né? Então, quando chove muito, encharca tanto a parede e começa a entrar. E quando chega ali nas tintas, né? Do apartamento de cima, que não é cobertura, na caixa d'água ali na... Então, aí ela vem, encharca, aí começa a escorrer, exatamente. Passou o selante ali, fez o tratamento ali na... Pronto. Então, não era encanamento, não era calha. Não era telhado.
era infiltração na fissura parede. na parede. É. Na parede. É o que acontece muito, né? O que acontece muito, esses detalhes que são feitos para fora do prédio. Detalhe. Detalhe, E né? o detalhe, a lavanderia. É o detalhe. É, a É aquele lavanderia. detalhe que a construtora Ela faz sai. para deixar uma coisa mais Mais bonita, bonitinha. apresentável, só que aquilo ali, Aí que tá se o não problema. tiver bem vedado, aquilo ali é suscetível. Aí é difícil também chegar ali. Mas a gente já fez, até pela janela, segura um do lá, outro com cabo e puxa por dentro, lá bem amarrado e tal, aí vai lá e... Ó, já você faz, está a Skyline aqui, ó. O Thiago tem aqui uns drones que ele aluga por Sim. hora. Quiser fazer em vez de descer lá, Ah, Pois isso é é. interessante, ele viu? vai lá e Sim. no prédio, né? E filma com o drone em 4K, né? É 4K, né? Filmar, né? Em 4K. E descobre pra poder- as fissuras. É, fissura. Então é isso que eles fazem aqui. Fica da mais Skyline. fácil do que sair pendurado, Sim, né? sim. É, porque é difícil, muitas vezes, não tem um local que você tenha fácil acesso para descobrir se realmente ele tem algum problema, né? Então, é dessa forma. Mais uma pergunta? Acho que estou satisfeito, né? Falamos bastante de água hoje, né? É. O assunto é bom, né? É, assim, é que eu tomo cuidado, porque a gente for conversando aqui, nós vamos longe, né? E a gente sabe que o tempo de vocês é precioso também, é uma conversa boa. E já deu 1 hora? Então já deu 1 hora de conversa. Então eu queria novamente agradecer vocês, estar aqui, né? O Rafael, que é parceiraço nosso aí faz tempo. O seu Rocha eu não conhecia ainda. Conhecia a tua marca, conhecia já faz tempo. Já conhecia, mas não conhecia o Não Rocha. conhecia o Rocha ainda. O prazer famoso não conhecer. conhecia, né? É muito bom. É bom conhecer as pessoas, assim. Eu gosto de conhecer, Bom. saber da história das empresas. Porque, assim, o que a gente gosta de trabalhar, eu e o Cleberson? A gente quer trabalhar com empresa, a gente faz sempre uma seleção, né? Empresas que a gente confia, né? Porque é uma empresa que eu sei que ela promete e no final ela vai entregar o que ela prometeu. Né? Então, assim, porque é difícil, porque a gente sabe que tem bastante gente, e, assim, e a gente é muito corrido, a gente trabalha com condomínio, trabalha com dinheiro de outras pessoas, né? O tempo das pessoas, então a gente quer sempre fazer o melhor para os condomínios, né? Sim. Então a gente, para fazer o melhor, tem que trabalhar com os melhores, né? Então nós temos sempre uma gama de trabalho de empresa com a gente, que a gente vai selecionando ao longo do tempo, né? Tem coisa que a gente acaba no meio do caminho, dependendo de uma decepção ou outra, mas no final a gente quer trabalhar só com empresas que a gente confia. É, por isso que a gente diz assim, eu sempre digo para o cliente assim, ó, orçamento de fazer, faz com a gente também, porque assim, ó, o orçamento, é por isso que tem o nome de orçamento, não quer dizer que você tem que fechar com a gente, mas você tem uma referência de preço também de uma empresa que séria, que está no mercado, né, já há algum tempo, que pode realizar um serviço bem feito. Então, referência, não quer dizer que você vai, né, fechar todos os negócios com a gente. Tem condomínio que fecha o orçamento, ora não fecha, né? Mas sim, ela sabe com quem está trabalhando. Sim. Ela sabe com quem está trabalhando. Isso é o diferencial, né? Não adianta ter só preço, né? Tem que ter preço, sim, tem que avaliar outras questões além do preço. Você preço. consegue ganhar só o primeiro serviço, o primeiro você consegue, for só preço. Você ganha o primeiro, aí você faz mal feito. Tem que... a pessoa, preço. Porque ele consegue ver no primeiro. Está muito barato, né? Mas depois que foi a primeira vez, eu já sei que eu já passei por isso já. Que já fui no comecinho, né? A gente estava meio começando na sindicância, a gente não estava entendendo como funcionava o condomínio, né? Então tinha pressão do conselho, dos moradores, né? Aí você optava, tá bom, não vou discutir. No final você não adiantou, você né? não Vai ter que refazer. Você já tem problemas demais para tem que ir pelo valor, mais, né? não pelo preço. Isso aí É o valor. É o valor, né? Não é o preço. Tem que ir pelo valor, não pelo preço. Eu acho que tem que ser muito coerente, né? Também não pode ser aquele cara que tem uma empresa e que quer cobrar sempre mais caro. Não, acho que tem que ser coerente com o trabalho que vai ser executado. Agora puxando valor justo, né? Agora a sardinha para o nosso lado, né? Fazer o nosso marketing aqui, né? Da conexão. A gente trabalha com vários prestadores de serviço, de todos, né? Encanador, detetização, piscina, pintor, né? Pedreiro. Então a gente tem uma noção de valor, né? Nós temos uma noção. Então a gente sabe quando está muito caro. Sim. E quando está muito barato, a gente sabe, né? Então quando é muito caro, a gente sabe. A gente sabe, né? Tá caro, né? A gente sabe. Acho que tem que... Eu nunca reclamo com o cara que deu o preço. Porque assim, eu não sei o custo que ele tem. Porque às vezes o cara fez uma empresa tão, né, tá investindo tanto na empresa dele. Faça o teu melhor preço. Ó, esse meu melhor preço é esse aqui. Dentro das minhas condições hoje, dentro da minha estrutura, é esse que eu posso te oferecer. E às vezes que esse cara ele tem tanta estrutura que não precisa de tudo que ele tem, né?
Então não precisa pagar o preço. Mas se eu fosse um prédio muito grande, precisado de uma equipe muito grande, talvez seria com ele, porque esse cara cobrou metade, não vai conseguir fazer no tempo dele, né? Então, assim, tudo a gente avalia isso, né? Então nós temos essa noção. Então a gente sabe. Então nós da Conexão, nós usamos a frase. A gente usa muito pelo valor, não pelo preço. Então a gente sabe. Ó, a gente fala assim, essa empresa aqui pode fazer que ela vai... ela vai entregar o que está sendo solicitado. O preço está dentro. Isso, está dentro. Ó, tá aqui os orçamentos aqui, ó. Ele não fala assim, ó, pega mais barato, ó, isso aqui está dentro, não está muito fora, esse aqui... Eu acho que daí tem que botar na balança os prós e os contras, da empresa já trabalhou, conhece a empresa... Eu pergunto sempre assim, eu falo com o senhor Rocha, eu preciso fazer isso aqui, vou ter que ir lá, R$100. Rafael, 110. Mas eu consigo fazer semana que vem. Eu só mês que vem. Isso também a gente leva em conta, né? Depende da urgência, né? Ó, infelizmente que ficou mais caro ou mais barato. Então, assim, é uma série de fatores. Você tem que ver a empresa, o preço que ela está cobrando, o valor, a experiência, o prazo, né? Tem um monte de coisa. Então, nós da Conexão, a gente ajuda o síndico nessa parte de avaliar esses orçamentos, né? Mas a gente gosta de se cercar de pessoas de confiança. Não, mas isso é bom porque assim, ó, a gente percebe que quando conversa também com o síndico muitas vezes ele é um cara que caiu de paraquedas naquele apartamento ali no prédio e que foi eleito que não tem muito conhecimento sobre a área. Não busca talvez muito conhecimento, não tenta ou não tem tempo para buscar conhecimento sobre essa área. Eu percebi isso aí, tá? Não tem tempo. Existe bastante, tá? Então, assim, ó, muitas vezes ele está querendo resolver o problema dele. Simplesmente quer resolver o problema dele, não quer achar mais problema. Então, se tiver empresas que ajudem ele a resolver o problema, é isso que ele está querendo. Por isso cada vez mais está aumentando o síndico profissional. Porque exatamente. No condomínio, a gente fez uma assembleia recente, assim, ó, até o último minuto, ninguém queria se candidatar para ser síndico. E também um prédio pequeno, né? Eles não queriam também contratar um síndico profissional. Aí eu falei assim, ó, vocês estão entendendo que você tem a nossa conexão, você vai ter todo o apoio nosso para ser síndico. Aí expliquei de novo o que a gente fazia para ele, né? Qual que é o nosso papel. Aí ele falou assim, não, se você for ajudar, aí eu quero. Isso, aí ele aceitou. Sim, porque ele não queria. Porque não sabe nem por onde começar, né? É muita coisa, né? Muita coisa, muito serviço. E responsabilidade também, né? E nós da opção também, não somos donos da verdade. A gente também tem vários parceiros, tem engenheiros, tem arquitetos, né? Tem bastante gente. Agora temos o seu Rocha, que virou nosso amigo, né? Quando eu sei que o governador chama o Rocha. O problema de vazamento é com o Rocha, né? Gente, de novo, obrigado por você estar aqui com a gente. Tá, nós que agradecemos a oportunidade. Legal. Gostei bastante. Também gostei. Acho que o pessoal vai gostar também. Acho que isso vai levar para bastante gente, vai ser beneficiado desse vídeo. Tomara, né? Por isso que não precisa de roteiro, né? Não precisa de roteiro, né? É só uma conversa. É só conversa. É dúvida, né? Conversando a gente esclarece tudo. Legal. Verdade. Falou? Obrigado, gente. Feito, então. Valeu. Obrigado.